Olá, caríssimos alunos, tudo bem? Sou Salvador Viana, aluno do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, Polo de Campo Alegre de Lourdes. Estamos na maratona de cursos preparatórios para o Enem. Chegamos ao nosso último vídeo-aula com a temática O Mundo, na filosofia. O que é o mundo? O ser humano, a partir dos questionamentos sobre a sua existência no mundo, levou ao processo de filosofar. As interrogações deixadas pela existência sobre perguntas que nunca foram respondidas para nós, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso aguça o questionamento do homem perante o mundo. O mundo é esse turbilhão de informações, turbilhões que existe no meio de nós, quanto natural como humano. O mundo faz parte do nosso ser, onde nós vivemos e sobrevivemos. O que é a metafísica? A metafísica é o ramo da filosofia que estuda as questões relativas aos aspectos essenciais da realidade. Questões como o que são as coisas, o que existe e o que não existe, que sentido algo existe, existe coisa além do que percebemos, as coisas mudam, porque a causa da existência muda de algo. As coisas poderiam ser diferentes. A metafísica, queridos alunos, é o estudo para além da física. É aquilo que a gente idealiza, que não tem verdades concretas. É o ramo da filosofia que a gente busca questionar sobre as perguntas que nos aguçam na nossa existência. Aristóteles, um filósofo grego, um dos maiores filósofos da história, foi também um dos primeiros a entender que as coisas possuem diferentes categorias. Para ele, o ser apresenta muitos modos. O que são as coisas? A parte da metafísica que estuda o ser é a ontologia. Ser e o estudo. Vivemos em um mundo com diferentes tipos de coisas. Plantas, animais, objetos, pessoas, fenômenos. Todos são alguma coisa. Dizem que é uma coisa que significa colocar em lugar de uma coisa classificada. Tipo, os gatos, os cachorros, uma cadeira, as pessoas são coisas do mundo. A metafísica, segundo Aristóteles, é o estudo das causas finais, dos princípios primeiros. Ele diz que estuda as duas coisas, faz parte da filosofia. Primeira, aquele que conhece os universais, isto é, os princípios do dever ensinar aos outros. A metafísica problematiza o mundo por ultrapassar os limites do conhecimento que o ser humano é capaz de obter, sempre querendo ir além de todas as coisas, como o próprio nome indica, e além da física, pretendendo conhecer como a metafísica, o além do que os olhos possam ver, conhecer, e o fundamento das causas, a razão de algo, de algo no mundo. Ela problematiza o mundo, pois quando falamos em metafísica, estamos falando da compreensão do mundo e da maneira com que ele é e como ele é. Seria como se perguntar, por que algo não é nada? Por que as coisas são desses jeitos? O ser enquanto ser, a expressão, ajudam a afirmação da condição da existência daquele indivíduo na sociedade. Ou seja, a essência original dele, ou melhor ainda, que você é sem sofrer a influência dos outros. Na filosofia, o ser significa a existência de uma coisa. Tudo que existe é ser. A ontologia é o ramo da filosofia que estuda o ser. O ser é o conceito que engloba características dos objetos, substância, realidade da existência. O conceito de ser atravessa toda a história da filosofia, desde os seus primórdios, embora já colocando pela filosofia indiana, Foi. Voltamos à questão do ser. O ser é tudo que existe no mundo. Tudo é ser. O ser é, portanto, um dos conceitos fundamentais da tradição filosófica do Ocidente. Desde Platão acreditava que o ser é o poder de existir. Usualmente, a tradição grega, a palavra ser, assume 4 significados diferentes, que serão apresentados por Platão no Diálogo Sofista.
de maneira mais detalhada, selecionada dessa forma os problemas lógicos, semáticos que subjugam algumas das formas centrais da República. O problema da realidade. Os primeiros filósofos, como todo mundo sabe, são os pré-socráticos, até chegar em Sócrates, Platão e Aristóteles, eles que faz toda a iniciação da filosofia no Ocidente, na Grécia clássica. Os primeiros filósofos nos referem aos pensadores gregos da antiguidade, faziam isso. Eles procuraram descobrir não apenas a origem de cada ser, ou de tudo que existe, mas também o seu propósito, sua finalidade. Alguns se perguntaram sobre a continuação das coisas, ou de todas as coisas. Se havia uma relação, uma ordem ou hierarquia entre tudo que existe. Outros se voltaram para os processos observando na realidade, como o crescimento e o envelhecimento, vinculado ao passar do tempo. Enfim, a partir da distinção de instituições do mundo, esses primeiros filósofos procuraram encontrar a essência da realidade, ou do ser, as causas, as propriedades fundamentais. Desse modo, foram sendo criados alguns conceitos centrais da filosofia. Dizemos centrais porque foram retomados e formulados constantemente por os pensadores posteriores, sendo empregado em diversos campos do estudo filosófico até os dias atuais, nos campos da filosofia. Como a filosofia é um conhecimento construído constantemente, como a gente vê, começa pelos pré-socráticos, vem até os filósofos clássicos, vem também pelos filósofos medievais, os modernos, até os contemporâneos. A discussão filosófica está presente constantemente. É a quebra de paradigma constante. Vamos ver agora a substância. O que é a substância? A palavra substância vem do latim substane, que significa o que está ou permanece sobre, debaixo, isto é, suporte, sustentáculo. No contexto da ontologia, a ontologia é o estudo filosófico do ser. Foi usado por alguns filósofos para denominar o suporte fundamental do ser, aquilo sem a qual ele não é. Nesse sentido, a substância equivale à essência. Assim, a substância de um ser seria a realidade necessária constante desse ser. Essa é uma distinção restrita à simplificação da substância. Vários filósofos, principalmente Aristóteles, detalhavam o conceito de substância de acordo com sua perspectiva, conferindo em diversas matrizes, acreditando, porém, que a definição básica é suficiente por hora. Os conceitos de substância compõem-se do acidente, pois este se refere àquilo que faz parte do ser, mas sem a qual o ser continua sendo. Por exemplo, o tamanho de um grande triângulo é um acidente, pois o triângulo não precisa ser grande para ser um triângulo. O devir vem a ser. Quando pensamos que tudo deve ter uma substância, isto é, uma realidade necessária e constante. Estamos observando a permanência das coisas, aquilo que não varia, o que supomos que não varia. Por exemplo, há 3 lados do triângulo: a brancura do leite, a mortalidade dos seres vivos. Essa foi a substância predominante na filosofia, pois esta ciência desde Sócrates. No entanto, alguns filósofos, como os primeiros, como Heráclito, olharam o universo e tiveram uma intuição distinta. Eles focalizaram sua atenção sobre as mudanças. Neste caso, em vez de realizar uma reflexão sobre o ser, desenvolveram uma sobre o vir a ser. O vir a ser ou deve ser são os termos dos sinônimos que se referem ao processo de transformação dos seres e das coisas. Um conjunto de mudanças que se manifesta à medida que o tempo evolui. Talvez não permaneça no universo. Tudo deve vir. Passaram alguns estudiosos. Neste caso, podemos falar da essência, da realidade. Seria impermanência. A causa e a casualidade. Outra discussão filosófica. Aristóteles distingue 4 tipos de causa, meus alunos. O material, eficiente, formal e final. Modestamente, no entanto, quando falamos em causa, estamos nos referindo geralmente àquilo que dá origem, induz algo mais, que
determina a combinação entre as causas materiais e eficiente do filósofo grego. Esse é algo mais o eficiente, justamente aquilo que queremos compreender, que nos rende uma causa. Causa e efeito seria, portanto, as coisas, os fenômenos. Continuando a nossa aula, nós agora veremos algumas explicações sobre o mundo formulada por diversos grupos humanos ao longo da história. Nós nos referiremos basicamente à cosmogonia, que é qualquer explicação ou modelo relacionado, né, à origem do cosmo ou da chamada realidade dos seres cientes, né? Bom, as explicações mais comuns, as mais antigas, né, é o mito, né? Que em seu significado original ele se refere à narrativa de ritos tradicionais pertencentes às diversas culturas, né, de um povo que utilizam esses símbolos, né, para explicar a realidade, os sentidos da vida. Entre as lendas mais antigas, né, entre as explicações mais antigas, né, conhecidas, estão as lendas, os mitos de culturas muito antigas, né, como as egípcias, as indianas, chinesas, romanas, as astecas, os maias, entre outros, né, e com suas respectivas cosmogonias, né. Também está entre eles a que talvez seja mais conhecida, que é a mitologia grega, né? No caso dos gregos, né, a mitologia ela se refere a um conjunto dos deuses, né, os deuses primordiais. Eles representavam, né, segundo a narrativa mítica, o surgimento do cosmos, que é o universo ordenado, né? De acordo com o poema da Teogonia da origem dos deuses, né, de Hesídio, escrito lá por volta do século 8 a.C., a primeira divindade, né, teria sido o caos, né, que é o abismo, o vazio indeterminado ou ilimitado, né? Mas logo apareceu a Gaia, né, que é a Terra, e depois em seguida veio o Tártaro, que é o mundo subterrâneo, né, o mundo das trevas, e por fim veio o Eros, né, que é o amor. E cada uma dessas divindades vieram outras, e da união entre elas nasceram outras mais, formando assim as vários tipos de deuses, né, e deusas e heróis da mitologia e outras entidades, né? Isto é, as exposições sobre a origem do universo, né, na versão dos gregos, né, ela tem essa origem mitológica dos deuses, né, que se relacionavam e davam essa origem, essa visão do surgimento do universo, né? E é interessante que desse modo as forças e os fenômenos natural e dos seres naturais eles estavam simbolicamente representados nesses seres divinos ou sobrenaturais, né? Eles geralmente são concebidos segundo a imagem humana. Então, no caso elas são antropomórficos, né? A cosmogonia contida nos mitos, ela equivale praticamente à genealogia dos deuses, né, da deidade, porque do cruzamento desses deuses, né, é que surgia o trovão, surgia o vento, o fogo. Então essa forma mitológica dos deuses, aliás, dos gregos, explicar o surgimento do universo por meio dos mitos dos deuses, né? Eles explicavam, e a partir desta forma todos os fenômenos da natureza, né, de certa forma tem uma origem, né, como sendo filhos ou pais de os deuses como sendo filhos ou pais desses fenômenos. Bom, da mitologia grega, então a gente parte para as primeiras cosmologias, né? A partir do século 7 a.C., os primeiros filósofos gregos, né, conhecidos como os pré-socráticos, eles iniciaram um processo de ruptura com essas explicações míticas, né, essas explicações mitológicas ou antropomórficas, né. Eles se dedicaram a investigar diretamente, né, o mundo físico, a natureza, e a construir uma cosmologia, né, ou seja, uma explicação sobre a origem e a formação e as principais características do cosmos.
a nova tendência era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural, no uso da razão, para formar um sistema coerente nas suas concepções. E o que é que buscavam esses filósofos, né? A investigação empreendida pelos pensadores pré-socráticos, ela se caracterizou principalmente pela busca da arquê, né? Que é uma palavra grega que significa literalmente o que está à frente, a origem, o começo, né? Então, o arquê, no caso, ele pode ser entendido, né, como a realidade primeira, o que deu origem a tudo, o que existe, né? Então, outra pode ser entendido também como o substrato, né, que é o fundamento que compõe as coisas, né? Outro entendimento que pode ser colocado em arquê, né, é a força ou o princípio, né, que determina todas as coisas e as transforma e as transformações que ocorrem. Então, como nós vimos, a ideia de que todos os seres naturais provêm ou participam de uma unidade primordial já estava presente nas diversas cosmogonias, né? Mas a busca do arquê dos primeiros filósofos trouxe a novidade entre outras, que é a superação do antropoformismo, né? Que era aquela ideia de representação da força da natureza através de um semideus, de alguma coisa desse tipo, né? Que tinha forma de homem e etc, né? Então, os gregos, eles, na sua cosmologia, eles procuravam, né, esse arquê, né? E qual era o arquê que cada pensador pré-socrático buscava, né? Então, cada um deles buscando esse arquê, que é a origem, aquela coisa em comum a todos, né, que deu origem a tudo, né? Eles buscavam o que era esse arquê. E então nós temos, para alguns filósofos, nós temos algumas explicações, segundo eles, sobre o que era esse arquê. O Tales de Mileto, ele dizia que esse arquê era a água, né? Porque ele cria que, como a água você encontrava em praticamente todos os elementos da natureza, então o arquê era a água. O Anaximandro, ele dizia que era o aiperon. E o aiperon a gente entende como algo indeterminado, né? Então ele dizia que tinha uma substância indeterminada, né? O Anaxímenes, ele dizia que era o ar, né? Que o arquê, que era comum, que deu origem a tudo, era o ar. Já o Xenófanes dizia que era a terra. O Heráclito, ele dizia que era o fogo. Pitágoras dizia que eram os números, né? Parmênides, ele já dizia que era o ser. Então a gente já vê um diferencial aí, que era algo mais não palpável, né? Quando a gente vê quando o Pitágoras dizia que eram números, né? E o Demócrito Parmênides dizia que era o ser, né? Também teve outro que foi o Empédocles, ele dizia que eram esses 4 elementos, né? A terra, a água, o ar e o fogo. E uma das explicações que mais perdurou, né, que foi a de Demócrito, que dizia que o arquê era o átomo, né, que é a partícula indivisível, né, que durou por muito tempo sendo tido como uma partícula indivisível. Bom, depois dos pré-socráticos, né, vieram outros que explicaram. No caso, a gente tem a explicação da cosmogonia por meio de Platão, né? No século IV a.C., nesse período clássico da filosofia grega, Platão procurou explicar a realidade, como a realidade se concebeu, né? E deu a existência, e ele explica que foi através de 2 mundos separados, né? Que é o mundo sensível, né? Que corresponde à matéria, aquilo que é temporário e ilusório, e o mundo inteligível, né? Que corresponde às ideias daquilo que é eterno e verdadeiro, como a gente sabe que era o pensamento de Platão, né? O tal do mundo das ideias, né? No entanto, segundo o filósofo, uma terceira instância que não pertencia ao mundo sensível nem ao inteligível teria operado na formação do universo, né? Que se trata do demiurgo, né? Que é uma espécie de o grande construtor,
que buscou assim nas ideias eternas, lá no mundo das ideias, as ideias eternas, situada lá no mundo das ideias, do mundo inteligível, para dar forma à matéria que estava ainda indeterminada. Outro que procurou explicar também foi o Aristóteles, né? O Aristóteles, por sua vez, ele afirmava que em todas as coisas haveria dois princípios inseparáveis, né? Que era a matéria, né? O princípio indeterminado, mas determinável pela forma, e a forma, que é o princípio determinado e determinante da matéria. Com relação à origem do universo, o filósofo ele entendia que o mundo é eterno, mas que um primeiro motor, né, o colocou em movimento por sua atração, né? E daí a gente vê lá que São Tomás, né, utilizou, né, a lógica aristotélica para explicar, né, nas suas 5 vias, né, para provar a origem de Deus, com a questão uma das vias utilizadas é essa do primeiro motor, né? Bom, a gente teve outras explicações, nós tivemos ao longo da história, né, que foi as explicações mecanicistas, e outras abordagens mecanicistas, como já lá em 1642, a partir do físico astronômico inglês Isaac Newton. Nós tivemos as explicações mecanicistas, né, que também se deu a partir desta ruptura com as explicações filosóficas e mitológicas. Um grande impacto teve a explicação, nessa explicação das cosmogonia, foi a questão de Copérnico, né, com o geocentrismo, né, onde ele questionou o fato da Terra ser o centro do universo, né? Então isso foi bastante significativo para essa explicação. Mas também a gente tem a explicação bíblica, que é a cosmologia, tida como cosmologia cristã, né? As diversas religiões, todas elas existentes, elas apresentam suas explicações sobre a origem do mundo, né? E o cristianismo, a religião judaico-cristã, ela também tem a sua explicação, né? Que é baseada na Bíblia Sagrada, onde mostra na Bíblia que a origem do universo ele foi feito por Deus, né? A Bíblia conta que foi feito por Deus a partir do nada, né? E onde Deus fez surgir através da sua palavra, do seu comando, todos os seres existentes, né? E colocou, né, para viver e dominar sobre a terra o ser humano. Nessa cosmogonia, né, existe uma parte que mostra que o homem, né, vivia no jardim, lá ele desobedeceu a Deus e que é chamado a queda da humanidade, e por isso ele foi submetido, né, a um julgamento que, segundo a Bíblia, um dia vai acontecer, né? Então, estou falando isso porque isso é a cosmologia cristã, né, de certa forma, a grosso modo, né? Então a gente viu aí diversas explicações, né, partindo da mitologia, da cosmologia, tivemos o progresso da ciência aí, por meio de Copérnico e Isaac Newton, né, que tiveram suas diversas explicações sobre a origem, né, essa cosmogonia, que é a origem das coisas. Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui sobre a metafísica da modernidade, sobre um debate entre a materialista e idealista. O que eles dizem na modernidade sobre esses pontos, sobre o materialismo e o idealismo? Bom, primeiramente vamos entender o que é a metafísica. Metafísica é o quê? Metafísica é o estudo daquilo que vai além do físico, ela busca ir além do que os olhos possam ver e a compreensão de um todo daquilo que está sendo investigado. Como assim? A metafísica ela é um estudo que busca ir além do que os olhos vê, a sua imaginação que ela transmite. Então o foco, o estudo dela é buscar as coisas que muitas vezes os olhos não vê. Tipo um sentimento. Como explicar um sentimento, pessoal? Um sentimento de amor. Você não vê, mas
A metafísica, ela nos compreende isso, né? Buscando além do que os olhos veem. Durante a modernidade da metafísica, ela concentrou-se na possibilidade do conhecimento. Como assim do conhecimento? Buscar perguntas sobre o conhecimento. O porquê o conhecimento, onde buscar o conhecimento. Então é isso, basicamente isso, né? Onde vinham perguntas aleatórias em busca de esclarecimento. A metafísica relacionava um mundo materialista e idealista. Como assim? Porque a metafísica na modernidade se preocupava na fundamentação segura das formas de conhecimento, buscando ir além, né? E o tipo de pessoa sobre o materialismo é um tipo de fiscalizarmos que sustenta que é a única coisa da qual se pode afirmar a existência e a matéria-prima, né? Que fundamentalmente todas as coisas são comportadas de material. E todos os fenômenos são o resultado de interações materialísticas que a matéria é a única substância. Como assim o materialismo a existência do material? Ela busca mais só sobre o material que os olhos veem, né? Como assim um tipo de pessoa materialista? É uma pessoa que extremamente materialista é quando ela é aquela que tende a acreditar que é possível explicar a partir da matéria todos os fenômenos naturais e mentais, todos os fenômenos assim, na mesma sociedade. Como assim? É explicar um sentimento como um sentimento de amizade, de aconchego, né? Ela tenta uma pessoa assim, que busca novas coisas da mente, que vai além do que os olhos veem. Eu citei um exemplo aí como é o sentimento, né? O sentimento da amizade. É basicamente isso. O materialismo moderno, ele serve com frequência do mecanismo. Isto é, da noção de que os fenômenos se explicam por um conjunto de causas mecânicas, como uma engrenagem, né? O idealismo já são os pontos da metafísica. O idealismo é o pensamento, a ideia ou algo princípio imaterial, constitui a realidade primeira e fundamental, buscando de tudo o que existe uma realidade independente e distinta da matéria. Essa concepção também pode ser qualificada espiritualista ou imaterialista. De acordo com essa visão, a consciência existe antes e há pré-condição da existência material. O idealismo, ele acredita que a consciência e a mente são a origem do mundo material e tem como objetivo explicar o mundo. Existe de acordo com esses princípios, né? E sobre o dualismo cartesiano, né? Para alcançar os objetivos, empregou o método da dúvida e chegou a questionar até a existência do mundo e de si mesmo. Desse modo, ele buscava chegar a uma primeira certeza, que atuaria como um novo centro ou um ponto físico, a partir do qual constituiria toda a sua filosofia. O filósofo Descartes, ele alcançou em sua dúvida metódica com o cogito, isto é, o penso logo existo. Portanto, ele sabia que existia como coisa pensante, né? E a partir daí tratou de alcançar outra certeza,
precisou provar a existência de Deus e para depois demonstrar como se podia conhecer o mundo exterior. Descartes usou o método dualismo entre a mente e o corpo e uma visão na filosofia da mente de que os fenômenos mentais... Corta essa parte bem aí, por favor. Os fenômenos mentais não são físicos, ou que a mente e o corpo são distintos e separáveis. Como separar o corpo da alma? Precisa sempre estar junto? Assim, abrange um conjunto de pontos de vista sobre a relação entre a mente e matéria, entre sujeito e objetivo. Vamos ver um sentimento e sensações do corpo no dualismo. Quando os corpos exterior afetam o corpo humano e agitam o sentimento, e transmitem ao cérebro esse movimento ou agitação, que é então enviada ao coração. A partir do coração começaria um movimento inverso, em direção ao exterior, que produziria as sensações prioriamente ditas, delas as ideias que constituem o conhecimento. Quando se mistura um corpo com o outro, tentei explicar vários sentimentos, né, que são mentais e sentimento material. Como pressentir o desejo de amor, transmitir à sua mente, né? Tendências contemporâneas, como se concebe no mundo hoje em dia. A metafísica, como área de investigação da realidade, não tem atualmente o mesmo prestígio do passado. No entanto, o problema do mundo é de como são realmente as coisas, ressurge continuamente em diversas áreas da atuação humana, mesmo quando não é abordado diretamente, ou seja, reaparece como pressuposto, conformando, implicitamente uma tese ontológica. Reducionismo materialista é o que ocorre, por exemplo, no campo científico, onde o racionalismo materialista encontrou solo fértil e se impôs de maneira crescentemente hegemônica, desde o início da época moderna. Isso pode parecer normal, e quando se trata das ciências da natureza, como a física, a química e a biologia, que lidam de modo direto com a matéria e os fenômenos naturais. Daí surgem as seguintes perguntas, mas o que quer dizer das ciências do ser humano, como a psicologia e a sociologia? É possível relacionar o pensamento, emoções e condutas sociais com elementos ou substâncias corporais? Cada vez mais, áreas como a genética e a neurociências, entre outras, têm tentado mostrar que, sim, é possível relacioná-los, alcançando certo êxito nessa tarefa.